filme do Show de Truman, que ele é bastante bacana para a gente discutir as questões de onde veio, quem sou eu, o que eu preciso fazer, quais são as determinações que tenho, né, para essa vida. A gente começa a pensar se a nossa vida é totalmente decidida, né, pelas nossas intenções, pelos nossos desejos e tudo mais. E do ponto de vista social, a gente acaba percebendo que o indivíduo, quando ele é concebido, ele não parte daí a sua vida, mas a sua vida é anterior a essa concepção, né? Parte lá da sociedade que está formada, né? Desse casal que se uniu de uma maneira esperada por essa sociedade formada ou não, né? E a partir daí, como que vai ser essa criança? Né? Se esses pais estão pensando, meu filho vai ser psicólogo quando crescer, né? Meu filho vai ser um artista, vai ser astronauta, minha filha vai casar e ter outros filhos quando crescer, né? Então uma série de expectativas são formadas na gestação dessa criança. E aí quando ela já nasce com esse universo formado. E aí que é o X da questão. Será que eu concordo com esse universo que já está formado, com essas ideias, com esses valores que são colocados sobre mim, né? Se eu não concordo, o que eu vou fazer? E o que os que estão à minha volta vão fazer? Né? Então a gente se pergunta, quem aqui que gostaria ou optaria por ter um filho delinquente, um filho drogadito, um filho, quem opta por essas coisas? Eu quero que meu filho seja deficiente, eu quero que meu filho seja andarilho, a gente não escolhe esse tipo de coisa. E por que as pessoas ao longo da sua vida, das suas relações sociais, vão acabando escolhendo ou se deparando com ações que culminam nesse tipo de vida? Né? Então, como que esse indivíduo escolhe ou é escolhido para esse tipo de ação? Né? Então, não é uma pressão que é só individual. Nós temos uma sociedade que pressiona o indivíduo, que pressiona a sociedade, que a gente acaba numa dinâmica que a gente não tem como organizar e como prever. Né? E quanto que a gente gosta do que é previsto, do que é rotineiro, do que é esperado. Né? Então, quando nasce uma criança, a gente pensa, nossa, fulano vai crescer, vai estudar, vai ser bom aluno, vai ter bons amigos, vai encontrar um bom companheiro e vai se casar, vai ter um bom emprego, vai construir casa, construir bens, ter filhos e ter bons netos, né? vão ser bons netos, enfim. Né? Então, a gente espera todo esse padrão bom. Mas o que é ser bom? Né? O que é o filho bom? O que é o neto bom? É um valor construído socialmente. Né? Então a gente tem esse padrão do bom. Então hoje a gente já só consegue pensar, por exemplo, relações homossexuais. No passado não se pensava nem que a filha pudesse escolher o marido. Né? Hoje a gente já pensa que as relações homossexuais são possíveis e que um casal homossexual possa adotar e criar uma criança, ou quem sabe gerar, né? Nós temos um caso lá nos Estados Unidos de um transexual que gerou, né, um homem, uma mulher, né, que se transexual passou a ser homem, né, adotou legalmente a postura de homem e gerou um bebê, né, e tá lá, masculino mostrou esses dias na UOL que ele continua com a barriga de tanquinho, né, um homem lá, apesar de 3 gravidez, barriga de tanquinho, né, então como que isso vem na sociedade? Então o que é esperado? Nossa, um homem que gera e o que a notícia divulgada é que a barriga dele continua em forma. Né? Então, qual que é o impacto social que nós temos? O que isso gera em torno das pessoas, psicólogas ou não, que estão lendo essa notícia? Né? Que impacto social que isso tem? Né? Se minha mãe for ler essa notícia, vai falar um absurdo, que horror. Né? Aí outras pessoas vão, não, mas por que não? Mas que jeito? Mas como é que é? E de repente a gente começa um movimento de que isso pode ser possível, né? De que essa mudança, que essa alteração social pode ser possível. Né? Então eu queria salientar que ser diferente ou é bizarro na nossa sociedade, é problemático, porque a gente espera uma normalidade, mas muitas vezes a gente esquece que essa normalidade é construída. Nós que criamos essa normalidade. Né? Nós esperamos ser de maneira normal, né? E o filme nos traz essa percepção de que o normal é ser previsível, né? O imprevisível é anormal. Muitas vezes, no momento do filme, o trabalhador lá da rede de TV que transmitia o Truman falou assim, nossa, agora ele tá normal, maluco, né? Então, quer dizer, ser normal é ser maluco ou ser maluco é ser anormal, né? Então, na verdade, essas questões são questões intrigantes hoje em dia.
né? E quando a gente trata de alguma situação diferente, de a gente fazer algo diferente, remete a uma coragem que a gente tem que ter de transgredir essa sociedade que espera o normal, né? E o quanto custa pra gente, né? A gente morrer? Ele achava melhor morrer do que viver na normalidade que foi posta para ele, né? Então ele não quer essa normalidade posta. E muitas vezes a gente não quer mesmo, na maioria das vezes a gente não quer essa normalidade. A gente quer ser diferente, a gente quer ser único. Mas ser único dói, porque a gente não sabe o que vem depois, como vai ser, né? E se eu escolher não casar? E se eu escolher não ser mãe? E se eu escolher não ser magro? E se eu escolher não ter cabelo liso? E se eu escolher não ter, né? E como é que vai ser minha vida? Eu estou pronta para aguentar isso? Né? Algumas coisas em menor intensidade, né, do impacto, outras em maior, né? Se a gente escolhe, por exemplo, não ter filhos, principalmente do ponto de vista feminino, né, geralmente a gente pensa lá no futuro, na velhice, não vou ter ninguém para, né, me acolher nos meus últimos momentos, mas quem disse que é o filho que vai acolher nos últimos momentos? Nós temos muitos filhos que têm uma relação bastante difícil com os pais, né? E a gente vai ter que contar com os laços que a gente fizer, com as amizades que a gente tiver, com os vínculos que a gente tiver, quer seja esses de sangue ou não. Mas parece que é normal que o filho cuide do pai e da mãe, né? Então tudo que é anormal dá medo. Então é melhor eu garantir meu filho aqui no mundo para eu garantir uma velhice tranquila, né? E aí o Truman vai garantir isso? Né? Ele, ao passo que tudo tenta ser controlado, né? A voz de Deus lá, que é o Christoph, né? Que em alguns comentários a gente vê lá o Christoph, né? Christoph, né? É um anticristo, né? Então ele vem se colocar no lugar de Cristo, comandando a vida, organizando tudo. A impressão que tem, né, do Christoph é que ele conseguiria manipular as relações para que tudo tome o roteiro tranquilo, né? Dizendo que essa normalidade é muito melhor, essa normalidade que ele criou é muito melhor do que o que a gente tem lá fora, né? Que o mundo é muito cruel, que fora do falso, né? E lá dentro do mundo do Truman que é tudo verdadeiro, normal, esperado e muito mais seguro, né? Então, não sei, eu pensei várias coisas aqui para dizer. Nós temos a questão também da alienação e consciência, né? Então a gente exige uma certa alienação da nossa vida. A gente precisa estar alienado em certo momento, senão a gente não vive, né? Porque ser consciente é muito difícil, de saber o tanto de pressões da mídia, da parte econômica que a gente sofre, né? Para comprar determinadas coisas, para vestir determinadas coisas, para seguir determinados padrões, né? E se a gente perceber que essa alienação, não, isso aí é falso, eu não preciso fazer isso, de repente eu vou ter um mundo inseguro, né? O ser consciente traz essa insegurança, tá? E então a alienação é um pouco necessária, a gente precisa estar um pouquinho de fora, né? Por exemplo, se a gente pensar que a gente vai morrer a qualquer momento, né? A gente não vive, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar deitado esperando, né? Bater o meu reloginho lá, né? Mas quando a gente pensa na morte, quem pode morrer? A partir do momento que o indivíduo é concebido, ele pode morrer, né? Pode morrer dentro do útero da mãe ainda, pode morrer enquanto criança, pode morrer enquanto velho, enquanto idoso, né? Mas então quem que eu aceito que morra? Né? É o idoso, aquele que já viveu tudo, mas idoso quanto? Né? Até bem pouco tempo atrás nós tínhamos uma expectativa de vida no Brasil que era de 50 anos, né? Então aos 50 anos acabou, né? O famoso índice previdenciário que nós temos aí, quando muitas pessoas vão lá pedir aposentadoria, você vê lá o índice previdenciário, é esperado que você viva mais tantos anos. Dá um medo dessa situação, né? Quer dizer que, né, vamos pegar lá no calendário que vai ser esse dia, ufa, passei, né? Então passei nesse dia, então tudo bem, eu vou viver eternamente. Mas se a gente pensar que a gente vai morrer, a gente não vai viver, né? Então esse nível de alienação, de estereotipia, né, de esperado, é necessário para que a gente consiga viver um dia após o outro. Por outro lado, é difícil a gente se manter consciente, se manter percebendo todas essas forças que a gente vive, todas essas questões que são inerentes à própria vida em conjunto, à própria vida social. Se quiser, tem mais 5 aí. Mais 5 ainda? Bom, alguém quer puxar alguma coisa? Querem? Ou eu vou seguindo aqui com as minhas
anotações, seguimos mais um pouco, né? Eu anotei aqui para a gente discutir também aquela questão do Truman lá, que quando ele vai para o barco, né, para navegar, o barco chama Santa Maria, né, que é igual o barco de Colombo. Enfim, isso são anotações tradicionais das críticas aí do Truman, né, mas do descobrimento, né, da realidade. Eu preciso entrar nesse barco e descobrir a minha realidade, descobrir a verdade, e que essa verdade não tem destino, não tem necessidade, né? Não tem como a gente determinar essa, não é necessariamente determinada. E também da ideia, né, de que até que ponto ele está protegido, ele está seguro lá dentro. O que é segurança, né? E o que é liberdade? A liberdade pressupõe a insegurança, pressupõe esse medo. Tá? E nós trazemos a comparação também com os reality shows que tem hoje, né? Com o Big Brother, Fazenda e tudo mais, né? Como que essas pessoas entram nesses reality shows hoje, né? Muito diferente do Truman. O Truman não pediu para estar lá, né? E demorou 30 anos para descobrir que estava nessa trama toda. Né? Agora, o Big Brother hoje há brigas, né? Milhões de candidatos que disputam o melhor vídeo para eu estar lá no reality show, mesmo se eu for eliminado na primeira semana, a quantidade de 1000 votos que eu for eliminado vai ser o parâmetro, né? Se eu sou bom, se eu fui interessante, se eu não fui, né? E aí é o quanto que essas pessoas buscam se manter lá enquanto astros, né? Então eu vou pagar para ir na festa, eu vou usar tal roupa para eu me manter na mídia, vou casar quantas vezes for, vou aparecer com um transexual no motel para dar ibope, para enfim. Né? Então são coisas que aparecem fora da normalidade, fora do esperado, que não são verdadeiros, não são autênticos. Né? A Mary, mulher do Truman lá, ela dizia, né, nossa, tudo é verdadeiro, como aqui é a vida real, né? Mas na verdade, será que ela não queria muito mais se promover, né? Quando ela na hora do estresse, na hora que o Truman colocava ela num ponto de estresse, ela mostrava uma marca, né, de chocolatado que o Truman bebe, enfim, na hora da angústia eu volto pro padrão, né? Beba tal chocolate, beba tal coisa, beba, né? Enfim, que é o que a sociedade sempre pressiona para que a gente esteja, né? E a Silvia é aquela que traz a esperança, né? De que ainda tem vida por trás dessa alienação toda, ainda tem possibilidades de liberdade, por mais que ela doa, né? E ela fica lá torcendo para que aquilo saia, para que ele se liberte, e esperando por ele aqui fora, né? Enfim, então acho que é por aí que eu queria trazer as minhas colaborações.